Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse outro, se você reparar na entrevista do Crespo pós-jogo contra o Inter, tinha mais de 2026 do que 2025. É, exatamente. Mas reformulação, como ele disse, né? Um passo de cada vez, pés no chão. Reformulação, por enquanto, sem dinheiro, faltando um mês para começar a próxima temporada, acho que é uma palavra um pouco forte, né? Algumas mexidas no elenco. Reformulação faz quem tem como fazer. Acho que o São Paulo tem como fazer alguns ajustes, né? Tem lá agora em andamento a negociação com o River, Plate, Galopo, Enzo Dias, Tapia. Assim, essas situações, essa ideia de rejuvenescer um pouco o elenco, mas rejuvenescer o elenco significa ter alguma margem para investimento em jogadores que normalmente custam mais do que os que o São Paulo contratou. Então, a manutenção do Rui Costa como executivo de futebol, era o cara que tratava das negociações, ele pode, talvez, não digo acelerar, mas fazer com que alguns negócios, alguns jogadores mapeados possam ser contratados assim que, aliás, o São Paulo desbloquear o Transfer Ban e o impede de contratar e a janela abrir em janeiro. Disse que já pagou, está só esperando a liberação. Pois é. O scout do São Paulo, há algum tempo, esse ano trabalhou sempre assim, e agora mais ainda, ele mapeia jogadores custo 0, custo 1, custo 2, custo 3, para que, dependendo do orçamento, o clube vai buscar, né? Enfim, eu acho que essa é uma situação. Eu acho que a reformulação, de certa forma, do elenco vai ser menos drástica do que teve de 24 para 25, quando saíram 18, quase 20, e entraram 4, 5, né? Durante a temporada. Aquilo foi uma reformulação, parecia discreta, porque vários já não estavam sendo aproveitados. Mas acho que vão ser pequenos movimentos, Tironi. Alguns caras, por exemplo, lá, o Dineno, que está voltando a jogar agora, né? Voltando a jogar não. Voltando de lesão agora, já está treinando normalmente, o contrato dele acaba no final do ano, não será renovado. Essas situações mais simples. Outras que contemplam o final de contrato, como o do Luiz Gustavo, por exemplo, que sinalizou que quer jogar mais um ano. Essa é uma boa discussão. Ele termina o ano jogando bem, porém, vale a pena ficar com um jogador que tem um custo, já tem essa idade e tudo mais, por mais uma temporada. A liderança dele é muito importante. Então, isso vai ter que ser pesado na hora de manter um, tirar outro e assim por diante. Ele faz 39 em julho. Exato. De fato jogou bem na fim da temporada. Bom, quem apareceu lá, hoje teve treino lá no São Paulo, Massa. Quem sabe quem apareceu lá? Quem? Não jogou, não fez nada, só deu um alô pra galera. Quem? Oscar. Ainda afastado ali, em repouso, não sabe qual vai ser do futuro dele. O futuro dele vai ser no São Paulo. De qualquer forma, ele tem vínculo, né? Vai continuar com vínculo. O problema dele não era tão grave quanto se imaginou no começo. E para você mudar isso, você tem que fazer um acerto, né? E o acerto indica pagamento de uma parte, pelo menos. Depende de um acordo. Não dá para você chegar e falar, não dá mais, não vem aqui, Oscar. Senão daqui a algum tempo tem mais um transfer ban aí. Então a gente tem um acordo, o São Paulo tem que conversar com ele, ver como ele está, como é que está a cabeça dele. Para o modelo do São Paulo, me parece seria melhor buscar um acordo, sabe? Pagar menos durante um tempo, talvez maior, para que você pudesse ter um jogador que conseguisse atuar mais jogos durante a temporada. É difícil falar isso, né? Acho que o torcedor vive com o Oscar, aquele Oscar, aquele Oscar, aquele Oscar, mas a temporada mostrou que é muito difícil para ele manter uma sequência, jogar e tal. Apesar da contusão mais grave não ter sido por esforço, né? Foi uma falta, caiu ali, bateu um lance na área que o juiz não marcou pênalti, que fraturou ali a vértebra e tal. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Não precisa ser um jogador forte ou fraco, caiu de mau jeito, pode acontecer. Mas a gente avisou aqui, né, que esse tipo de reforço é para
jogar 45, 35, 45 jogos durante a temporada. Né? E não é o que o São Paulo precisa nesse momento. Unindo o hoje e o amanhã, né? O jogo de domingo com 2026, tem uma questão que ela pesa bastante pro início da temporada, que é pré-Libertadores ou não, né? É. Porque se tiver pré-Libertadores, podendo ser de 2 a 4 jogos, junto com o início do Paulista precoce, com o início do Brasileiro precoce, o São Paulo vai ter que ter, como disse o técnico, número de jogador. Número de jogador. Não apenas qualidade de jogador. Você acha que assim, para o campeonato estadual, assim, para o diplomão dos contundidos, quem que vai poder estar apto, não no sentido que vai voltar a ser o que já era, porque a gente não sabe. Tem um risco. Mas Lucas, Caleri... Só dois, caras... com certeza. Só 2 dos machucados, são vários, com certeza. Não, vamos lá, vai. Dos machucados graves, né? Dos machucados leves, né? Quem vai iniciar a pré-temporada, em tese, em boas condições. O Enzo Dias, que operou na Argentina, o Wendel, que se recuperou da fascite plantar, são os 2 laterais esquerdos. O Caleri, que já está treinando quase que normalmente. E o Hugo, que era o menino da base do Sub-20, que rompeu o cruzado no final da Copinha. Na final da Copinha. Então são 4. O Lucas é uma incógnita, o André Silva é uma incógnita, o Oscar é uma incógnita. Quem mais os machucados? Esses 3 aí que são jogadores importantes. A gente não sabe como voltarão, lembrando aquilo, né? O falou sobre isso. Exatamente. Nós não somos ninguém, né? Eu não sou ninguém para falar o que o Oscar deve fazer, obviamente, né? Isso é uma decisão que é ele que tem que tomar e tá tudo certo. Se eu tenho uma história belíssima no futebol, linda, vivi a época áurea da China, quando a gente soube que jogadores medianos, não era o rei da China como ele, o craque dos times e tal, jogadores mais ou menos ganhavam 3,5 milhões, 4 por mês. Jogador meia boca, normal, posições que nem decide jogo, 3 a 4 milhões. Então você imagina o quanto jogavam os expoentes na China e quanto fizeram de dinheiro por mês. Tem história linda, Copa do Mundo e tudo mais. Aos 34 anos, eu faria uma despedida bonita e cuidaria da minha família e iria viajar e curtir tudo que eu deixei de curtir minha família pelos compromissos de futebol que os jogadores têm que ter. Mas isso é uma decisão que ele tem que tomar, nós não somos ninguém para tomar no lugar dele. Mas depois de um susto como esse, sinceramente, depois de tudo que eu já tenho como patrimônio e toda a carreira linda que eu criei, eu não teria a menor dúvida. Você vê, né? Mas é... difícil, viu? Então, eu acabei de trazer a coisa do Luiz Gustavo. O cara tem 39, embolia pulmonar, vida feita e tal, e o cara quer continuar jogando. Pois é, isso né? que eu ia falar. Outro problema, não é um problema cardíaco. Então, mas se o Crespo tiver mais 5 ou 6 opções, com idade, né, entre 24 e 26, 23 e 26 anos, jogadores com alguma qualidade, o Luiz Gustavo pode ser útil, cara. Sim, ele pode. vai ser útil em algum momento, não dá pra colocar o cara... Até porque é um 39 profissional pra caramba, até onde a gente sabe. Ele terminou bem o ano. Ele teve uma doença, é diferente. Sim. Tá, uma doença qualquer um de nós pode ter e paciência. Agora, ele pode ser útil, né? A mesma coisa o Oscar. O que pega é a relação quanto entrega e quanto... Custo. Exato, o custo, né? Quanto custa, aí é difícil. Isso que o Vessone também falou sobre o Oscar, né? Queria ouvir de vocês. Claro que se você analisar friamente, parece uma decisão simples. Cara, eu fiz tudo, eu sou milionário, minha carreira é legal, joguei Copa do Mundo. Mas não é, né? Tarará. Então seria uma decisão mais fácil do cara tomar. O cara tem aqui o problema que ele teve e no dia seguinte ele falou, independentemente do exame que aconteceu, eu parei, já deu. Mas não, ele estava lá hoje, foi lá conversar com as pessoas, foi... Não, na verdade ele está só cumprindo até agora, como o Massini falou, o problema dele não foi tão grave como se imaginava. Muita gente imaginou que já fosse uma coisa taxativa de impedimento da continuidade da carreira. Não foi.
E ele, depois que ele teve a alta, cumpriu um protocolo de repouso e hoje voltou para a primeira atividade na sala de musculação, etc e tal, né? Tá dentro do período do retorno dele. Ele voltaria É um protocolo, ao né? centro de treinamento antes de acabar o ano, a temporada. Além de tudo, é a última viagem dos jogadores, né? Alguns já estão, um está suspenso, outro está machucado. É o último encontro entre eles. É aquilo, as férias vão ser reduzidas para todos, a reapresentação é antes para todos, a pré-temporada é curta para todos. Ainda mais quem ficar na Copa do Brasil, os 4, e no Mundial, caso do Flamengo. Até o dia 21. Todo clube é assim, acabou o jogo dia 7, às 18 horas, cada um vai pegar o voo para um lugar, acabou. Não precisa nem voltar some. para ninguém. Porque é isso que vai acontecer. Então, o São Paulo viaja amanhã para Salvador, no sábado, e quem não está disponível para o jogo, fora os contundidos, porque tem essa coisa. O Oscar, por exemplo, ele vai seguir um protocolo de recuperação nesse período. O Lucas outro. Mas quem está, Bobadilha está suspenso. Vai pegar o avião, vai para o Paraguai, some. E o Crespo, em relação ao último jogo contra o Inter, ele falou bem, quando eu tenho pelo menos um time saudável e um banco mais ou menos, eu consigo competir. Ele já sabe que não terá o Alan Franco, que se machucou naquele jogo, o Bobadilha, que está suspenso. Eram 2 jogadores dos mais constantes do São Paulo, né? Alan Franco e Bobadilha. Então, esses são baixas para o jogo contra o Vitória já no domingo. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor. Ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. A avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. O tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. R$700 mil por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. Preciso te contar agora que o São Paulo sofreu nessa quarta-feira seu segundo transfer ban da história. Os 2 transfer bans, ou punições, proibições de inscrições de atletas acontecendo no ano de 2025. FIFA decidiu punir o São Paulo pelo não pagamento de R$5.300.000 a Adrian Rocco, que é empresário do Caleri. O Adrian cobra desde 2021 o pagamento de uma comissão por uma negociação que levou o atacante argentino ao São Paulo. Tricolor alega que não fez o pagamento por divergir dos valores cobrados pelo empresário. Mas, diante dessa condenação que se transformou numa proibição de inscrição de atletas, o São Paulo promete juntar esse dinheiro e fazer a quitação dos R$5.300.000 ainda nessa semana. Antes disso, na metade dessa temporada, o São Paulo já havia sido punido com a proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida com o Cerro Porteño por Bobadilha, valor bem menor, que também já foi resolvido. Chama atenção o São Paulo, um dos clubes mais tradicionais e que sempre serviram de exemplo, sendo punido pela FIFA de forma recorrente nessa temporada. E o São Paulo fez 2 acordos importantes fora das 4 linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbi, quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo.
Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.